Está no ar o Band News Informa e agora com uma novidade, como você percebeu, essa voz que já conecta você, ouvinte, às principais notícias do dia normalmente aqui na Band News FM, agora conectando você também às principais notícias de saúde e bem-estar. Eu, Débora Alfano, a partir de agora estarei junto com a Camila Hirsch, aqui nesse programa tão especial falando sobre qualidade de vida. Oi, Camila! Olá, Débora, que prazer estar com você aqui. Tenho certeza que os nossos telespectadores, nossos ouvintes, vão aproveitar muita coisa aqui no nosso programa, né? Camila fez eu me mexer, falou, bora lá, vamos correr, tem muita coisa pra gente falar sobre. E começou o ano oficialmente, 2025, aquele papo de janeiro que tá demorando passar, ficou para trás, porque agora não tem mais desculpa. As férias acabaram para muitas pessoas e é hora de colocar aqueles planos em prática. Muitas das metas de virada de ano envolvem uma alimentação mais saudável, Camila, e também a prática regular de atividade física. Sim. Só que sabe que tem algumas pesquisas que mostram, e até a sua experiência também comprova, você percebe ali no contato diário com os alunos, que muita gente acaba desistindo, infelizmente, antes do tempo. Por exemplo, 70% dos alunos acabam desistindo da academia antes de chegar aos 3 meses, começam motivados e depois vão deixando de lado. Fazer exercício físico regularmente, por exemplo, ou uma alimentação mais saudável. Uma pesquisa da Universidade na Pensilvânia mostra que só 8% das pessoas conseguem atingir aquelas metas de virada de ano. É muito comum, né, Camila? Infelizmente. Infelizmente, e esses números, a gente tem que tomar tanto cuidado, né? Porque ao mesmo tempo que eles podem desanimar as pessoas, tu fala, nossa, se só 8% consegue, como é que eu vou conseguir? Às vezes a pessoa fica desanimada. Mas eu acho que tem uma série de estratégias que a gente pode mudar, né? E fazer e entender que é normal passar pelos períodos de baixa. Esse eu acho que é o mais importante, Débora, quando a gente fala de saúde, de novos hábitos, de alimentação, de atividade física. Então, às vezes as pessoas começam sempre querendo uma perfeição, sabe? E aí, na hora que uma coisinha não deu certo, a pessoa já desiste, e aí coloca aquele projeto todo por água abaixo. E então a gente está aqui para dar força, passou por uma maré baixa, a gente vai voltar e vai retomar o caminho. Exatamente, porque o importante é não desistir. A dificuldade em realizar as metas não é motivo para desistir dela. E é sobre esse assunto dessas metas, e é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a especialista em comportamento alimentar, a nutricionista Gabriela Wolff. Obrigada por nos atender, Gabriela. Bem-vinda, tudo bem? A vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. E vamos falar desse assunto tão importante, né? Eu tenho várias coisas para a gente dividir. Muito bom. Gabriela, então por que muitas pessoas acabam desistindo, por exemplo, de uma dieta? Porque elas são muito radicais, acabam restringindo muito a opção das pessoas, por isso fica mais difícil de cumprir? Sim, eu acho que o que a Cami falou, né, é muito verdade, assim, as pessoas, elas desistem muito fácil, porque elas trazem metas muito irreais, na maior parte das vezes, e elas são muito imediatistas, né, uma questão que eu vejo muito aqui no consultório, as pessoas com metas, com começo, meio e fim, então elas querem resultados muito grandiosos em pouco período de tempo, elas não entendem que tudo é um processo, e que nenhum processo é linear, né, você não vai começar hoje e daqui a um mês está transformada, é um processo de mudança de relação com a comida, de estilo de vida. Essa parte da constância acaba sendo muito difícil quando a gente trabalha assim em metas muito severas, sabe? Muito restritas. Que são essas dietas que a gente vê por aí, né? As pessoas falam, nossa, começou janeiro, esse ano eu não vou mais comer doce, eu não vou mais comer aquilo, eu vou restringir. E a gente não consegue manter isso por muito tempo. São dietas muito insustentáveis, né? E o mesmo para exercício físico. Se você não é uma pessoa que não costuma ser ativa, você tem que começar ali com uma coisa que você goste, que te dá prazer, sabe? Não dá pra ser uma coisa difícil, ai, que saco, eu vou ter que ir na academia. Ou, ai, eu vou ter que entrar numa dieta. Tem que ser uma coisa prazerosa e gostosa para você ir entendendo o seu corpo ali e gostando daquilo. Porque a gente quer levar um resultado para a vida, né? E eu acho que a frustração das pessoas tá nesse cenário, sabe? De a pessoa começa ali uma semana, 2 semanas, super focada, e aí vê que não tá gostoso, que não vai pra frente, ou já não vê o resultado que esperava, sabe? Porque não tem a paciência de esperar, entender que é um processo. E aí já desanima, fala, não vai dar certo, eu não sirvo pra isso. Então é o que a gente mais vê. E aí por isso que eu trabalho muito com o comportamento alimentar, né? Com a jornada.
Então é um processo, é um acompanhamento muito importante, sabe? Gabriela, e você não acha que é importante as pessoas entenderem, porque hoje com essa coisa das redes sociais, né, da comparação, o que você restringiu, então a pessoa fala assim, eu tirei determinado alimento, aí então ela acha que se tirar um determinado alimento vai ser a salvação da lavoura, né? E também essa coisa de querer ser uma coisa que às vezes ela nunca nem foi, né? Não só em números, eu preciso 7 quilos emagrecer, se perde 3 fica triste porque não são 7. Então, como que hoje os nutricionistas, o que as pessoas têm que buscar no nutricionista? Que tipo de profissional ele deveria não simplesmente entregar, né, a dieta e falar, olha, faça isso aqui. O que elas têm que tentar buscar com o profissional e com elas mesmas? Eu acho que o principal é buscar um profissional que entende todo um contexto. Então, por exemplo, no meu caso, eu faço questão de entender que a minha vida inteira, o universo dessa pessoa, né? Por que ela quer perder esse peso? O que impossibilita ela de perder? Quais são as maiores dificuldades? É com a alimentação? É, então, criar uma rotina? E a gente vai ajudando, é uma parte um pouco do coaching também. Eu estou me formando em psicologia agora, então também tem uma parte muito emocional, né, sobre isso, de mudança de hábito, de comportamento mesmo. E uma pessoa que realmente explique para a paciente, faça ela entender que tudo é um processo. E aí o que você falou é muito legal, né? Às vezes ela vem querendo emagrecer 7 quilos, emagrece 3 e fica triste. Poxa, será que a gente não pode comemorar e valorizar essa conquista de perder os 3 quilos? Sabe, a pessoa nunca fez exercício na vida, tá indo 2 vezes na semana, queria estar indo 5, beleza, não tá conseguindo, mas olha que legal, você tá fazendo 2 dias de exercício, você já tá evoluindo, a gente já tá num processo. Não adianta a pessoa querer sair do 0 e ir pro 100, né? Eu acho que a gente tem que entender que, assim como qualquer transformação e mudança na nossa vida, se é para ser duradouro, faz parte de um processo. Sim. E ter um profissional que entenda isso e ajude a guiar esse paciente, sabe? Eu acho que é o que a gente precisa buscar sempre. E é importante observar essas pequenas conquistas. Podem começar pequenas, mas você falou em emagrecer, às vezes não necessariamente na balança. Fala, poxa, eu tô aqui o mês todo e não emagreci 1 grama, mas tá com a resistência melhor, tem mais fôlego, às vezes está fazendo uma caminhada, subindo uma escada com mais facilidade, está conversando sem parar para puxar aquele ar. São essas pequenas mudanças, está mais disposto, dormindo melhor, acordando melhor, tudo isso. Não só focar no emagrecimento, né, Gabriela? Por favor, eu acho que o emagrecimento é o menor das coisas, o menor sinal que a gente precisa olhar, a balança. Eu acho que é estilo de vida, é qualidade de vida, é você estar se sentindo bem, bem-estar, sono, intestino, a relação com a comida. Então, entendendo um pouco mais sobre sua fome, sua saciedade, quando que é fome física, quando que é fome emocional, que eu acho que o maior vilão hoje em dia é a fome emocional, aquele dia que você chega super cansado em casa ou acaba indo ali pelas emoções atrás de uma comida. Então, entender isso é o caminho, sabe? Para você realmente ser livre ali na alimentação, para conseguir resultados transformadores para a sua vida, sabe? Sem começo, meio e fim. Eu acho que as metas do começo de ano, elas têm um fim, né? Eu preciso emagrecer até tal dia. Eu acho que tem que mudar. Eu acho que você tem que querer emagrecer ou tem que querer estar melhor, se sentir bem, ter mais saúde para a sua vida, né? Olha como fica mais gostoso pensar assim, né? Sem dúvidas, é isso. E quando sai um pouquinho do que foi programado, é não desistir, porque aí é mais fácil de acontecer. Eu não fui à academia tal dia, então eu não vou mais o resto da semana. Ou, eu comi um hambúrguer hoje, então a próxima alimentação, o difícil é você voltar para aquele cronograma, né? Comi um hambúrguer, então agora paciência. Vou comer outras coisas menos saudáveis. E não é bem assim, né, Gabriela? É entender que faz parte do processo, sim, você comer coisas diferentes. Eu brinco, né? Eu coloco o chocolate, o tão vilão chocolate, na vida e no dia de todos os pacientes, porque eu acho que é importante. Até porque na sua vida você vai ter acesso a essas coisas. Você vai comer um hambúrguer, uma pizza, vai querer comer aquele docinho depois do almoço. Então, por que não já fazer essa transformação incluindo tudo isso na sua vida? Sabe? Só que muito mais consciente, né? De quanto comer, como comer, entendendo as suas vontades. E aí sim fica uma coisa que você leva para sempre, né? Porque se for uma coisa muito difícil, muito restrita, a chance de você não conseguir manter aquilo e desistir é gigantesca. E esses momentos no caminho de, hoje eu não consegui treinar, fiquei uma semana doente, não consegui, aconteceu alguma coisa na minha vida, tava com preguiça.
não é motivo para desistir. A mesma coisa na alimentação. A gente tem que entender por que isso aconteceu e como é que a gente pode flexibilizar e trabalhar a cabeça desse paciente para que não aconteça mais, né? Para que seja cada vez mais consciente. Eu acho que é até tão importante, Gabriela, esse acompanhamento, que as pessoas fogem um pouco, né? Porque a gente foge muito da alimentação quando fala assim, vai no nutricionista, pega a dieta e aí nunca mais volta. Eu já sei o que eu tenho que fazer, vou voltar lá, eu não fiz metade. Eu vou ao nutricionista e fui na minha vida desde os 12 anos de idade, quando eu competia, era atleta, e eu nunca fiz, acho que nem 50% do que pediam, mas cada vez que eu ia, uma coisinha nova eu colocava ali e você tem que aprender a comemorar isso. E esse acompanhamento faz muita diferença do que simplesmente ir na consulta, sair e querer que o milagre aconteça, né? É a sementinha, né? É isso. Ou de repente, as frases que a gente tem que pensar, por exemplo, desembale menos, descasque mais, vai para um natural. Alguém às vezes fala, mas tal fruta é calórica, mas é melhor comer uma fruta do que uma coxinha. É isso. Então é isso. Eu já quero agradecer demais, infelizmente nosso tempo aqui é curto, mas fico alerta. Nutricionista, especialista em comportamento alimentar, Gabriela Wolff, obrigada pela gentileza de conversar com a gente, viu? Obrigada a vocês, foi um arraso. Vem que tá na mesa! O interesse de buscas no Google por ovos disparou na semana em que uma influenciadora fitness entrou num reality show e disse consumir 40 ovos por dia. É a maior quantidade de pesquisas desde março do ano passado, segundo informações aqui do Google que tivemos na nossa sala digital. As buscas por receitas com ovos envolvem ovo cozido, ovo pochê, mexido, frito. E de olho no interesse dos brasileiros, a Catarine Ferreira foi atrás para contar, afinal, o que o ovo tem. Afinal, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quando o assunto é garantir o shape, especialistas afirmam o ovo veio depois do exercício físico. Para nos ajudar a entender melhor, a nutricionista Mariana Dantas fala sobre o papel do alimento como fonte de proteínas. A recomendação diária ali de proteína para cada pessoa varia de 0,8 gramas para 2 gramas por quilo de peso. Então, se a gente vê ali, um ovo ele possui cerca de 6 gramas de proteína. Isso vai depender também do nível de atividade física de cada pessoa. Quanto mais ativo, essa recomendação diária de proteína ela aumenta. Além disso, é importante ficar atento às formas de preparo e fugir da monotonia alimentar. A gente preferiu o ovo cozido, o ovo em preparações, a gente fazendo preparações que elas sejam amassadas, levem ao forno, a gente não leve ao óleo, a alta temperatura, sempre vai ser melhor. O ovo é um alimento saudável, sim, mas consumido em excesso vai ser prejudicial. A gente também precisa de outros alimentos que têm quantidade de ferro, de vitamina B12, de vitamina E, de vitamina A. Então, até estímulo também a questão da mastigação. E para quem ainda tem dúvida, é verdade. O ovo caipira é sim mais saudável. O motivo? A alimentação das galinhas, como explica a nutricionista Mariana Dantas. Pode ter um pouco mais de nutriente, um pouco mais de vitamina A, vitamina E, um pouco mais de ômega em relação a essas galinhas criadas em cativeiro, criadas em gaiola. Essa condição mesmo por conta da criação dessas galinhas. O ovo é um alimento rico em vitaminas A, D, E e do complexo B, além de ser fonte de fósforo, ferro e cálcio. Nessa semana que passou, tivemos marcado no calendário o Dia do Câncer, que é uma data importante, né, Camila, para conscientizar as pessoas sobre, é claro, aqueles tipos de cânceres que poderiam ser evitados com prática de exercício físico, de alimentação mais saudável, né? Acho que essas campanhas são sempre muito importantes, né, Débora? Porque a gente tem uma vida muito atribulada, um monte de coisa, e a gente cuida normalmente das pessoas que estão do lado, tem que cuidar da gente também. Então, e a gente sabe que cada vez mais tem muita coisa com relação ao câncer, para evitar o câncer, para amenizar, que está nas nossas mãos. Exatamente. Então, eu acho que é sempre legal a gente escutar as novidades e ver o que a gente pode fazer. O que está ao nosso alcance. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein, integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer, a oncologista Ana Paula Garcia Cardoso. Doutora, obrigada por falar com a gente, tudo bem? Bem-vinda. Eu que agradeço o convite, tanto de vocês quanto do Instituto Vencer o Câncer. Para mim é um prazer estar aqui. Doutora, quando a gente fala sobre doenças que poderiam ser evitadas, a Camila falou
o que está ao alcance da nossa mão. Eu pensei, por exemplo, no protetor solar. Ah, vou fazer uma caminhada, uma corrida ao ar livre, ou vou passar um tempo na praia, eu posso passar o protetor solar para evitar um risco de câncer de pele. Quais são outros hábitos que podem ser adotados, e aí envolvendo alimentação, exercício físico, que podem de fato reduzir essa chance? E a gente está falando de uma redução de quantos %? Bom, muito obrigada pela pergunta. Eu acho que falar sobre câncer é muito importante, especialmente aqui próximo do dia 4 de fevereiro, que é o Dia Mundial do Câncer, porque a gente tem um número de casos significativo na população mundial, de 20 milhões de casos, e uma perspectiva desse número atingir quase 40 milhões em 2050. Então, a nossa expectativa é cada vez mais trabalhar na prevenção e não só no tratamento, porque um número tão grande de casos, a gente não é capaz de tratar esse número de pessoas. Isso eu estou falando de tanto de países desenvolvidos quanto de países subdesenvolvidos. Então, o que a gente pode fazer para prevenir? O que está na nossa mão? O que está na nossa mão é realmente os hábitos de vida, né? Então, se a gente cortar cigarro, número 1, início de uma atividade física regular, manter um peso saudável, e aqui a gente não está falando só de peso, a gente está falando de uma boa distribuição de massa muscular e gordura, assim como adotar uma dieta saudável, a gente está falando da redução de 50% do número de casos, especialmente quando esses hábitos estão associados a você adotar as medidas de rastreamento, ou seja, aqueles exames que a gente já pode fazer para reduzir o número de câncer. E a gente está falando de risco de câncer evitável, né? Então, basicamente, câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de próstata, colo retal e colo uterino. Sem falar, obviamente, do câncer de pele, que você acabou de comentar. E aqui, obviamente, por ser um país tropical, a gente está falando do câncer que a gente vai encontrar em maior número na nossa população e, obviamente, é evitável reduzindo a exposição solar nos horários de pico e usando protetor solar, roupa com proteção e chapéu, boné, o que as pessoas quiserem. Então, uma redução do número bastante importante, bastante significativa. Uhum. Doutora Ana Paula, eu queria que você desse uma explicada aqui, porque eu trabalho com atividade física diretamente ali com as pessoas, né? E tem muita gente que acha que é ativo, porque trabalha muito, porque tá levando o filho na escola, volta, tem uma vida agitada e não necessariamente ela tem uma vida ativa. Tem muitas pessoas que são sedentárias, né? Então, eu já tive alunas que fazem 2 vezes por semana exercício e acham que aquilo está isentando ela de, por exemplo, ter câncer, né? A gente sabe que não é esse único fator, você falou aí que tem vários fatores, e aí sem falar a parte, né, genética que a gente tem, mas a atividade física, o quão é importante, existe um tempo, um número de vezes por semana que seja o mínimo indicado para que as pessoas realmente estejam nessa faixa um pouco mais segura? Tem sim. Então, assim, a gente está falando, pela Organização Mundial de Saúde, de um mínimo de 150 minutos por semana. E aí a gente tem que fazer essa diferença que você falou, entre ter uma vida ativa, então a pessoa que caminha na rua, que faz as coisas a pé, que tem um trabalho que ela faz faxina, um trabalho físico, ela tem uma vida ativa, sim, mas ela não faz atividade física. Atividade física é uma coisa programada. Eu falo para os meus pacientes, é a hora que você põe o tênis e que você não para olhar o sinal, para poder atravessar. Você tem que fazer uma atividade contínua durante 30, 40, 50 minutos e perpetuar isso ao longo da sua vida. Então, pelo menos 3 vezes por semana, pelo menos 50 minutos por dia, uma atividade física dedicada. Existem estudos muito interessantes, por exemplo, na população com câncer. Na população com câncer, quando você olha para essas pessoas que estão dentro dessa atividade física e
que tem um aumento de massa muscular relacionado à atividade física, a gente consegue comprovar até uma redução de 50% do risco de morte por câncer. Tá? Então, assim, massa muscular, eu costumo dizer que é vida, tá? Ela é proporcional ao número de anos que você vai viver na vida. Sem dizer que ela é proporcional também à qualidade de vida, especialmente quando a gente vai ganhando mais idade e vai perdendo mobilidade, capacidade, às vezes, de fazer as coisas, para você manter uma qualidade de vida, especialmente na vida mais idosa, é preciso massa muscular. É preciso massa muscular para você vencer uma internação na UTI, por exemplo, seja por trauma, seja por pneumonia. Todo mundo precisa de músculo e músculo é proporcional à quantidade de vida. É importante, porque algumas pessoas podem associar a questão estética e a gente sempre reforça aqui no Band News Informa que não é só esse o foco. Tudo bem, você quer ficar sarado, sarada? Pode até ser, se for esse o seu objetivo. Mas isso que a doutora está colocando é essencial, ter longevidade, uma velhice com qualidade de vida, com saúde. É aquele vídeo que a gente vê às vezes na rede social, que idoso você quer ser, o que sobe e desce escada numa boa ou que está se apoiando numa bengala, que tem dores nas costas. É aquele que consegue esticar o braço para pegar uma lata, um ingrediente ali no armário da cozinha, ou aquele que não tem essa mobilidade. Tudo isso é essencial. Doutora, queria que rapidamente você explicasse o que acontece no organismo em relação a essa massa muscular, ou mesmo com a liberação de certas substâncias positivas no nosso organismo quando a gente faz a atividade física, né? Na prática, de uma forma um pouco mais leiga para nós que não somos da área da medicina, para o nosso ouvinte acompanhar, quais são esses benefícios que acontecem no nosso corpo? Então, basicamente, ele está relacionado à qualidade, porque você está montando ali uma reserva. Então, do mesmo jeito que você guarda dinheiro para a sua velhice, você deveria guardar músculo para a sua velhice, para eles poderem ser consumidos. A gente precisa. Então, vocês já devem ter visto, por exemplo, uma pessoa internada na UTI, e ela sai dali bem magrinha, e ela não está perdendo ali gordura, ela está perdendo músculo, ela fica frágil, ela fica com dificuldade para andar assim que ela sai da UTI. Então, isso que a gente chama de reserva. Às vezes a gente vê uma pessoa ágil até, tem uma qualidade de vida razoável, mas quando submetida a um evento traumático, uma internação, às vezes a pessoa não consegue sobreviver porque ela não tem essa reserva, entendeu? Então, basicamente, a gente está falando de reserva, a gente está falando de qualidade de saúde, quantidade de saúde, e a gente está falando de efeitos diretos da atividade física, que no nosso dia a dia, especialmente de uma pessoa jovem, a gente vai ver o quê? Melhora do humor, melhora da sua capacidade cognitiva, melhora da sua capacidade até de tomar as decisões do dia a dia. A atividade física, ela interfere em vários órgãos do nosso corpo, inclusive nas mudanças hormonais. Então, existe melhora de sintomas, por exemplo, relacionados à TPM, melhora dos sintomas relacionados à depressão. Então, existe realmente um impacto muito grande da atividade física que muitas vezes não é nem mensurável, a gente não consegue medir de tão extenso que é esse benefício. O Band News Informa hoje recebendo a oncologista Ana Paula Garcia Cardoso, do Hospital Israelita Albert Einstein, integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer. Doutora, no bloco anterior você falava sobre alguns hábitos que podem ajudar a reduzir o risco de desenvolver doenças como câncer. É claro que depende de uma série de outros fatores, a gente sabe que existem casos que não estão diretamente relacionados a isso, mas tudo que tiver ao nosso alcance é importante dizer. E o que está ao nosso alcance, literalmente, de nós mulheres, é fazer o autoexame para diagnosticar um possível câncer de mama ou procurar os médicos quando necessário para realizar a mamografia. E neste 5 de fevereiro, nessa semana, tivemos aí no calendário marcado o dia da mamografia. Quero te ouvir em relação à importância desse exame, quem deve fazer, a partir de que idade? Bom, obrigada mais uma vez pela pergunta. Realmente é importante esclarecer, inclusive, porque houve uma mudança
da necessidade de fazer mamografia, uma mudança de faixa etária. Eles estão querendo aumentar a faixa etária para depois dos 50 anos. E a gente tem aqui no Brasil um número estimado de 40% das mulheres são diagnosticadas com menos de 50 anos. Tá? Então, a gente tem um aumento grande do número de casos numa faixa etária mais jovem. Então, seria muito prejudicial a gente aumentar essa faixa etária da mamografia para além de 50 anos. A mamografia ela é um exame considerado de rastreamento e ela é capaz de detectar um câncer anos antes dele aparecer. Nesse caso, quando a gente faz diagnóstico precoce, as chances de cura dessa doença são muito grandes, ou seja, você diminui aquela morbidade relacionada à doença, você reduz o número de tratamentos que são necessários e, especialmente ao interesse das pacientes, reduz a chance dessa doença voltar e acabar evoluindo para doença metastática, por exemplo, e morte por câncer de mama. Então, por ser uma doença muito incidente na nossa população, nós estamos falando de mais de 78 mil mulheres diagnosticadas com câncer de mama aqui no Brasil por ano, é interessante confirmar aqui a indicação da mamografia numa idade mais precoce, eu diria que seria 35 a 40 anos. Muito bem. Doutora Ana Paula Garcia Cardoso, oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein, integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer. Obrigada pela gentileza de conversar com a gente aqui no Band News Informa. Até uma próxima. Obrigada, muito obrigada a vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Eu superei. Superação. Vamos trazer aqui no Band News Informa histórias de pessoas que se superaram, né, Camila? Muita história, tem muita gente para vir aqui. Tem muita coisa boa e hoje a gente vai acompanhar um pouco mais da história do Robson, porque a corrida transformou a vida dele de muitas maneiras. E ele enfrentou alguns desafios aí nesse trajeto ou nesses trajetos. Robson Souto está na linha conosco e vai explicar melhor. Robson, bem-vindo ao Band News Informa, tudo bem? Tudo bom, e vocês? Tudo certo. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aqui a participação para você contar a sua história de superação. Antes de contar para os nossos ouvintes o que aconteceu, Robson, conta como que é a sua relação com a corrida. Há quanto tempo você começou a correr? Como é que você completou, por exemplo, maratonas nessa sua vida até chegar a essa pedra no caminho que você vai contar mais adiante, digamos assim? Tá bom. Eu comecei a correr por conta do vício em tabaco, né? Eu era fumante. Até que um dia eu tentei dar uma corridinha, não consegui. Eu falei assim, não quero mais isso para minha vida. E resolvi parar de fumar e comecei a correr. E comecei a fazer caminhada, aí comecei a intercalar caminhada, trotes. E aí vi que eu conseguia correr. E aí comecei a me inscrever para corridas de 10 quilômetros. Aí vi que estava indo bem, corria bem, aí comecei a me aventurar mais, fiz uma meia maratona. Até que uma vez teve uma dinâmica na empresa e cada um tinha que propor um desafio, né? E eu falei assim, eu vou correr a maratona de Nova York ano que vem. Aí o pessoal, ninguém acreditou, né, tal, assim, mas eu fui, me inscrevi e corri. E por que Nova York? Porque, assim, eu falei, se eu for correr só uma maratona, vai ter que ser a de Nova York, que é o sonho de quase todos os corredores. E fiz a maratona. Como todo maratonista, né, no final você fala aquilo, assim, nunca mais quero isso para minha vida, não quero mais, coisa horrível. Aí passaram uma semana, você já começa a ver outras coisas, né? Fala, já esquece aquilo tudo que passou, começa a já almejar outras corridas, outras maratonas. E nesse trajeto eu corri umas 12 maratonas, corri uma outra maratona, até o momento que eu estava inscrito para correr a maratona de Berlim, em 2014, e tive um acidente médico, né? Tive um rompimento de tendão de Aquiles, tive que ficar internada. E essa internação levou a várias complicações, várias
Cheguei a ficar 60 dias internado, cheguei a ir para UTI, tive falência múltipla de órgãos. E assim, o pessoal já estava assim, tava mais para lá do que para cá, acreditando assim que no final assim, eu só queria voltar a andar, ter minhas pernas normal. Peraí, Robson, como é que foi que E você... Vou até te interromper, explica melhor essa história. Você, atleta, preparo físico, correndo mais de 40 quilômetros, de repente rompeu o tendão e foi a partir daí que você teve complicações, foi uma infecção. E como é que você rompeu? Foi correndo? Foi em uma dessas provas? já estava, não foi correndo, foi na academia. Eu estava fazendo um exercício e senti aquele estalo, né, e rompeu o tendão. E aí estava viajando, estava em Manaus, tive que voltei direto pro hospital procurei meu ortopedista para fazer a cirurgia de reconstituição do tendão, né? Aí, sim, durante a cirurgia que surgiram esses problemas todos. Houve um problema durante a cirurgia, é isso? Então, na cirurgia, na recuperação, começou a ver uma infecção. Aí fui tratar a infecção, fiz uma outra cirurgia para tratar, aí não deu certo. Aí fiz a terceira cirurgia para fazer uma limpeza da área que tinha sido operada, também não deu certo. Até que eu tive uma infecção generalizada, tive que ficar internado. E nessa brincadeira foram 2 meses de internação. Quantos anos você tinha, Robson? Eu tinha 51 anos. E 2014, isso tudo? Foi 2014, isso tudo. E os médicos falavam o quê? Você conseguia andar? Disseram que você não ia conseguir voltar a praticar exercício físico? Assim, esse foi o rompimento do tendão do lado esquerdo. E os médicos falavam assim, se eu voltar a andar já vai estar no lucro, porque eu tive no final, a última cirurgia, eu tive que retirar o tendão de Aquiles, então eu não tenho o tendão, porque estava com infecção, o pessoal não conseguia localizar onde estava infeccionado e teve que tirar o tendão, porque senão eu poderia ter vir a morrer no caminho lá por conta da infecção. Nossa, Robson, que angustiante. E aí, e como é que foi essa recuperação? Bom, você teve aí um diagnóstico muito preocupante, não sabia se ia conseguir nem voltar a andar. Como é que foi essa recuperação e para você ficar sem correr, sem praticar atividade física por um longo período? Foram quantos anos? Foram 3 anos de recuperação, foi bem lento, bem devagar. A área afetada assim, era uma área muito ruim de cicatrização, então demorou bastante. E aí depois que eu voltei, que assim, cicatrizou tudo, eu voltei a fazer caminhada, voltei para academia. Até um dia que eu estava fazendo uma caminhada e estava assim numa rua que era um pouquinho descida, eu falei, vou tentar fazer um trotinho aqui nessa descida. E aí eu tentei, eu vi que eu consegui, né? Eu falei, puta, aí animou, né? Aí eu falei assim, se eu conseguir fazer um trotinho aqui, eu vou conseguir correr. E aí comecei a fazer os trotes, fazer trote, correr. E conseguia voltar a correr. Conseguia a voltar a correr até um dia que eu já estava correndo e eu falei assim, vou me inscrever para uma prova. E aí me inscrevi para fazer uma meia maratona, que foi a do Rio. Falei assim, eu não quero fazer com tempo, nada, eu quero fazer, ver como é que vai sair. E eu fiz e consegui fazer até bem. Aí eu falei assim, puta, se eu consigo fazer uma meia maratona, eu consigo fazer a maratona de Berlim, né? Porque eu estava inscrito para correr lá e voltei de lá da Alemanha direto para o hospital. Falei assim, vou ter que fazer a minha superação lá em Berlim, porque lá eu parei e lá eu tenho que recomeçar. Eu fico imaginando, né, Robson, porque isso é
É como a gente está conversando hoje aqui sobre a maré baixa das coisas que acontecem, que existem, né? E a gente tão acostumado com... A gente vê atletas profissionais e a gente nesse processo de 3 anos de recuperação, de fisioterapia, e você vê que não é uma coisa simples, e todo mundo fala muito da média, né? Ou não dá, ou não acontece, e a gente nunca... Dificilmente a gente está na média do tempo da recuperação, das voltas. Então, assim, é tão importante você olhar para a sua realidade, ter um acompanhamento adequado, né? E ir aos poucos reconquistando o seu lugar ali dentro do esporte ou daquilo que você se propõe a fazer. Isso é fundamental, né? E você vai traçando a sua realidade, a sua maneira, né? Quer dizer, uma pessoa que não poderia mais, imagina, correr, que não poderia nem saber se ia voltar a caminhar em algum momento. Então, você administrar isso e tentar reconquistar essas coisas dentro de um outro formato, porque não era igual era antigamente, né? Você teve que se adaptar, provavelmente, à sua biomecânica, à rotina, ao tempo de corrida e tudo isso, né? Exatamente. E outra coisa, assim, é uma briga com você mesmo, porque muita gente falava assim, não, você não vai correr, para com isso, desiste de correr. Treinador falou assim, não, vai fazer bicicleta, não vai correr. E aí você fica até angustiado, né? Fala assim, puta, o que eu gosto de fazer é correr, pô. Então não adianta me mandar fazer outra coisa que eu não quero. Ô Robson, mas aí você falou que a sua recuperação, você estava na caminhada, começou a dar um trote, agora do trote para uma meia maratona e para uma maratona, como é que foi quando você voltou para Berlim, conseguiu concluir anos depois? Como é que foi essa experiência? Nossa, nem me fala, assim, é uma coisa assim muito gratificante, muito gratificante. E aí você começa a passar, né, como todo mundo fala, começa a passar um filme na sua cabeça, né? Quando você vê o pórtico de chegada, você vê lá a chegada e fala assim, puta, consegui. Aí começa a chorar, aí vem aquela lembrança toda na sua cabeça, hospital, hemodiálise, que eu fiquei com o meu rins paralisado. Aí você lembra que todo aquele processo, aí você fala assim, acabou tudo isso, agora é uma fase nova. Não é como era antigamente, não vou correr na velocidade que eu corria antigamente, não vou correr do jeito que eu corria antigamente mesmo, porque já se passaram 10 anos e já estou 10 anos mais velha, mas, assim, é uma coisa muito, muito boa, muito boa. Robson, parabéns. Todos os sentimentos afloram, assim, naquele minuto, assim, que você está cruzando a linha de chegada e recebendo a medalha. Eu imagino as lágrimas escorrendo de felicidade, aquele alívio, Nossa, aquela mistura de pensamento e muita gratidão, agradecer demais. E parabéns pela sua determinação, pela sua força de vontade, porque a vida é assim, as pessoas vão colocar a gente para baixo, elas não vão acreditar. E nós mesmos que precisamos acreditar, e o Robson conseguiu. Quero agradecer demais a gentileza de nos atender. Robson Souto contando sobre esses desafios que a vida colocou. Mas ele falou, não, aqui não. E anos depois completou quantas maratonas, então, no currículo, no total, Robson? Já tenho umas 15. Uau! E já tem mais 2 para vir esse ano. E vai completar que venham outras dezenas. E fica a recomendação para quem está nos ouvindo, né? Para não desanimar. Obrigada, viu, Robson? Você não pode desistir nunca. E acredite em você. Você, acreditando em você, você consegue tudo. Parabéns, Robson. Obrigado vocês. Obrigado pelo convite. Obrigada. É isso aí, a gente conversou com o Robson Souto, a gente faz uma pausa agora no Band News em Forma. Você, desculpa não tem para não fazer atividade física. Vai no seu ritmo, vai no seu tempo, escolha algo que você goste. No caso dele é a corrida, não adianta falar outro esporte, não. Descubra aquilo que você sente prazer. O Band News em Forma, com calendário para você que se animou, para você que quer começar a fazer uma atividade física ou você que já faz e está aí completando provas. Importante sair motivado hoje do programa, né, Camila? É isso. E todo começo de ano a gente está falando tanto de metas, né, Débora? Eu acho que convidar as pessoas que já correm e pessoas que estão aí querendo fazer alguma coisa, estão na dúvida. Eu acho que a gente fez aqui um calendário uma sugestão com distâncias curtas, que pode, sim, sempre cabe dentro da rotina de mesmo quem está almejando grandes distâncias, para começar o ano com umas distâncias mais curtinhas, assim, tirando um pouco o pé do acelerador,
E quem quer se arriscar a entrar nesse mundo também. Distâncias de 5 quilômetros, que dá para dar uma intercalada com uma caminhada. E aí a gente tem um calendário aí preparado para todo mundo que tiver interesse. Ó, se informa. Se informa aqui. Se você, ouvinte de São Paulo, gosta de correr, caminhar ou deseja praticar mais atividade física, uma programação especial te aguarda. No dia 15 de fevereiro acontece a The Music Night Run. A corrida será organizada no Campo de Marte, localizado na zona norte de São Paulo. Com largada às 7 da noite, os atletas vão encarar um circuito de 5 quilômetros correndo ou caminhando. Ao fim da prova, os corredores poderão aproveitar um show da banda CPM 22, além de um open bar de chopp. Os kits incluem itens como camiseta, sacochila e medalhas, custando a partir de R$ 240. Mais informações estão disponíveis no site esportividade.com.br. E que tal uma corrida com vista para uma paisagem litorânea? Essa é a proposta da 5ª edição do Circuito das Grandes Praias, evento de rua que acontece na plataforma de pesca em Mongaguá, na Baixada Santista, também no dia 15 deste mês. Com um percurso de 5 km e duração de 1 hora, haverá modalidades para corredores e caminhantes. A largada será às 7 da noite. O preço dos kits varia entre R$ 50 e R$ 140, incluindo camisetas, hidratação e número de peito. Todos os participantes terão direito a medalhas, mas haverá uma premiação especial com troféu para os primeiros 10 colocados nas categorias feminina e masculina. Para saber mais, acesse o site ticketsportes.com.br. E para finalizar, o que acha de participar de uma corrida temática? No dia 16 de fevereiro, o Parque Ecológico do Tietê, em Barueri, recebe a The Princess Run. O circuito tem ao todo 5 quilômetros, com opções de corrida ou caminhada e com duração de 2 horas. A largada será às 7 da manhã. E fique atento, pois a idade mínima para participar dessa modalidade é 14 anos. Mas as crianças também terão a chance de participar com a categoria Kids, podendo percorrer distâncias de 150 a 400 metros. O atleta tem até o dia 14 de fevereiro para se inscrever e adquirir o kit. Dentre os produtos oferecidos estão camisetas, shorts, meias, viseiras, garrafas e medalhas personalizadas, além de água e frutas que não podem faltar. Os preços dos lotes variam entre R$ 80 e R$ 210. Os detalhes estão disponíveis no site tbfesportes.com.br. Olha como a vida é equilíbrio, Camila. Tem até chopp depois de uma das corridas. Para quem gosta de noite, ainda não está acostumado aí nas provinhas de manhã, né? É balada. É isso. É, tem para todos os gostos, viu? Para todo mundo não arranjar desculpa. É isso, o Band News Informa vai ficando por aqui. Na semana que vem a gente volta com mais informações para você que está começando, para você que já pratica há um bom tempo, tudo do universo aqui da atividade física, de cuidados com a saúde, para você alcançar longevidade e saúde, que é o que importa. Camila, foi um prazer, viu? Vai ser um prazer estarmos juntas pelas próximas semanas. Igualmente, Débora. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Até mais.